Amigas, irmãos e irmãs, é hora da liturgia da palavra, hein? Segunda-feira, dia 4 de março de 2019, segunda-feira, dia de São Casimiro. A cor litúrgica é branca. Deus nos fala, momento de nossa introspecção, de nossa oração. Vamos elevar nossos pensamentos aos céus. Antífona da entrada. Bendito o homem que espera no Senhor e põe no Senhor a sua confiança. É como árvore plantada junto ao rio, que estende suas raízes para as águas e não teme a chegada do calor. Jeremias 17:7. Oremos. Oração do dia. Ó Deus Todo-Poderoso, a quem servir e reinar, dai-nos, pela intercessão de São Casimiro, a graça de vos servir com retidão e santidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura, leitura do livro do Eclesiástico, capítulo 17, versículos de 20 a 28. Aos arrependidos, Deus concede o caminho de regresso e conforta aqueles que perderam a esperança, e lhes dá a alegria da verdade. Volta ao Senhor e deixa os teus pecados, suplica em sua presença e diminui as tuas ofensas. Volta ao Altíssimo, desvia-te da injustiça e detesta firmemente a iniquidade. Conhece a justiça e os juízos de Deus, e permanece constante no estado em que ele te colocou e na oração ao Deus Altíssimo. Anda na companhia do povo santo, com aqueles que vivem e proclamam a glória de Deus. Não te demores no erro dos ímpios, louva a Deus antes da morte. O morto, como quem não existe, já não louva. Louva a Deus enquanto vives, glorifica-o enquanto tens vida e saúde. Louva a Deus e glorifica-o nas suas misericórdias. Quão grande é a misericórdia do Senhor e o seu perdão para com todos aqueles que a ele se convertem. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 32, versículos de 1 a 2, 5, 6, 7. Refrão 11a. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Repitamos o refrão? Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Feliz o homem que foi perdoado e cuja falta já foi encoberta. Feliz o homem a quem o Senhor não olha mais como sendo culpado e em cuja alma não há falsidade. Refrão: ó justos, alegrai-vos no Senhor. Eu confessei, afinal, meu pecado e minha falta vos fiz conhecer. Disse: eu irei confessar meu pecado. E perdoaste, Senhor, minha falta. Refrão: ó justos, alegrai-vos no Senhor. Todo fiel pode assim invocar-vos durante o tempo da angústia e aflição, porque ainda que irrompam as águas, não poderão atingi-lo jamais. Refrão: ó justos, alegrai-vos no Senhor. Sois para mim proteção e refúgio. Na minha angústia me haveis de salvar, e envolvereis a minha alma no gozo da salvação, que me vem só de vós. Refrão: ó justos, alegrai-vos no Senhor. Repitamos: ó justos, alegrai-vos no Senhor. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo, Senhor nosso, embora sendo rico, para nós se tornou pobre, a fim de enriquecer-nos mediante sua pobreza. Aleluia, aleluia,
aleluia, aleluia. Esse texto é de uma carta de São Paulo, a segunda aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 10, versículos de 17 a 27. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom, e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos? Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens, isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus, tudo é possível. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada, texto de Antônio Carlos Santini, da Comunidade Católica Nova Aliança. O e-mail dele é santini@novaalianca.com.br. Liturgia comentada é uma partilha da palavra, uma espécie de homilia, reflexão. Quem poderá salvar-me? Marcos 10, 17 a 27. Os discípulos se assustaram. Daí a pergunta inquietante: nós também devíamos imitá-los. Camelos gordos, dificilmente passaríamos pelo buraco da agulha. Até Jesus nos alertou: é impossível para os homens. Meditemos no que diz o teólogo e pastor Helmut Gollwitzer, autêntico profeta na resistência ao regime nazista na Alemanha. Do ponto de vista humano, a questão da vida eterna só poderia culminar em um fracasso, chocando-se ao muro deste impossível. O destino ou as condições desfavoráveis da existência humana nada tem a fazer com este fracasso. A impossibilidade em questão é ainda mais grave. A falência do homem provém da servidão onde o acorrenta seu próprio eu. Assim ele fecha para si mesmo o caminho da vida eterna. Os discípulos tão bem compreenderam o final do diálogo entre Jesus e um jovem rico, que eles estão aterrorizados e veem a si mesmos nesse impasse. Descobrindo a universalidade do julgamento de Jesus, eles percebem a que ponto ainda estão acorrentados às riquezas desta vida. Subitamente o acesso ao reino se revela para todos tão estreito quanto para os ricos, dos quais Jesus nos fala nesta parábola. Então, ergue-se a pergunta inquieta dos discípulos: quem poderá ainda ser salvo? Pois a lei, compreendida como um meio de salvação ou um potencial humano de graça, sempre bate de frente contra esse, entre aspas, impossível. Mas resta ainda uma possibilidade maravilhosa.
E Jesus a proclama abertamente, não faz sob a forma de uma lei sempre suscetível de falsas interpretações, mas sob a forma do Evangelho, isto é, possível para Deus. Tal é a realidade do reino de Deus trazida por Jesus. É na sua vinda que o impossível dos homens se torna possível divino. O que a lei não podia fazer, Deus o realizou ao enviar seu próprio Filho. Tendo o homem fracassado diante do mandamento, Deus retoma agora em mãos a obra da salvação. O sentido da graça é agora esclarecido. Aí está. A salvação não é uma conquista, é puro dom, pura graça. Não temos de arrombar as portas do céu a golpes de Arias. Basta aceitar com simplicidade a gratidão filial, aquilo que o Pai nos oferece em seu Filho. Tenho ouvido tantas pregações pelagianas que nos conclamam ao esforço, à disciplina moralizante, à superação de nossas más tendências, como se isto dependesse apenas de nosso voluntarismo, face absoluto silêncio sobre a ação interior do Espírito Santo em nós. E o espectro do impossível ronda nosso coração cada vez mais. Orai sem cessar. Quando eu for erguido da terra, atrairei todos a mim. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 12, versículo 32. Santo do dia, São Casimiro. Casimiro, cujo nome significa grande no comandar, foi proclamado padroeiro da juventude. Casimiro era filho do rei da Polônia. Nasceu com o título de grão-duque da Lituânia, sua terra natal, em 1458. De família real e católica, Casimiro podia se envolver em confusões políticas, por isso renunciou o direito ao trono. Seus pais, a rainha Isabel de Habsburgo e Casimiro IV, rei da Polônia, tiveram 13 filhos, dos quais 12 foram reis. Livremente optou pelo celibato e, com a ajuda da mãe, começou a receber forte educação espiritual. Chegou mesmo a fragilizar a saúde por causa de muitos jejuns e penitência. São Casimiro, com apenas 17 anos e debilitado pelo excesso de penitência, começou a ajudar o pai no governo da Lituânia, usando sempre a força da oração, prudência e seu amor profundo ao Santíssimo Sacramento e a Nossa Senhora. Casimiro foi um servidor diligente de seu estado, mas não se deixou levar pela ambição do poder. Era um jovem muito admirado pela sua beleza, porém tinha o ideal ascético da pureza. Era devoto de Nossa Senhora e a ela consagrou-se. Estava sempre atento em divulgar as virtudes de Maria e ia festejar solenemente as festas marianas. Admirado pelos súditos e amado pelo povo, Casimiro foi vítima de tuberculose que lhe trouxe a morte em 1484. 1484 foi a sua morte. Casimiro morreu aos 25 anos e todo o povo polonês já o venerava como santo. Em 1521 foi canonizado e declarado padroeiro da Polônia e da Lituânia pelo Papa Leão X. Ninguém, no entanto, jamais esquecerá a sua caridade, a sua humildade e a sua simplicidade, nem tampouco a seriedade diante dos sacrifícios da vida. Valeu a pena ter renunciado às coisas imperiais para ser cristão e santo. São Casimiro, rogai por nós. Esse texto é do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, para o site a12.com da comunidade da igreja do Santuário Nossa Senhora Aparecida, da rede de comunicação Nossa Senhora Aparecida. E essa leitura que acabo de fazer é para meus endereços na internet. Acesse o blog
repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio e o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Shalom, a paz de Cristo.